Queridos, nós estamos caminhando aí nesse conteúdo aqui, que é o material A Grande Missão. Nós vamos fazer uma pausa estratégica nesse material, tá bom? Nós caminhamos da aula 1 à aula 7. Hoje o nosso objetivo aqui é fazer um aulão. Nós vamos fazer um resumo de tudo que nós estudamos nas 7 semanas passadas, tá? E vamos... na semana que vem não vamos ter, aí depois a gente vai fazer uma pausa, nós só iremos retornar com o material, com o segundo segmento desse material, no dia 1º de março de 2026. Pastor, por que 1º de março de 2026? Porque em janeiro, na parte da manhã, nós traremos aqui palavras de treinamento e capacitação na área de evangelismo, de abordagem direta, para o nosso evento Atitude 2026, amém, gente? Quem sabe o que é atitude aí? Dá um glória, amém, né? Que é o nosso impacto evangelístico de carnaval, tá bom? Nós vamos fazer algumas adaptações, mas teremos o nosso Atitude na sua 11ª edição do Projeto Atitude. Então, já coloca na sua agenda participar conosco dessa grande mobilização evangelística da igreja. Janeiro será treinamento na parte da manhã, palavra direcionada sobre evangelização, a importância de falar de Jesus, e vai ser bênção, irmão. Hoje, nosso objetivo aqui é fazer uma conclusão, um resumão aí dessas 7 aulas que nós tivemos na nossa escola de discípulo. Primeiro eu queria fazer a pergunta para você, tá? Quem aqui já participa de uma célula? Levanta a mão aí. Quem já participa? O que mais marcou a sua vida, tá, nessa caminhada em células aqui na igreja em 2025? Você tem alguma experiência assim? Você pode dizer assim, pastor, foi bênção para a minha vida, me ajudou bastante. Alguém tem assim, se sentiu abençoado esse ano por participar de uma célula? A sua célula, assim, pastor, a minha célula foi bênção demais. Só levanta a mão. Amém, glória a Deus. Valeu a pena? Valeu a pena? Vocês recomendam? Assina embaixo. Assina embaixo. Nós temos na igreja aqui ainda, né, uma parcela da igreja que não está participando, tá? Ano que vem, nós gostaríamos muito que você fizesse parte, porque vai ser um grande direcionamento da igreja para que todos participem, todos estejam envolvidos, de pastores a membros, todos estarão engajados, envolvidos na visão celular da igreja, e é importante que você participe, encontre a sua célula. Esse material que nós trouxemos para vocês teve como objetivo fazer uma abertura desse conteúdo, tratar com vocês sobre o que é o ministério, como funciona, como nós vamos trabalhar, por que vamos trabalhar dessa forma, tá? E acredito que trouxe muitas respostas para vocês, especialmente para aqueles que têm interesse realmente, amam esse ministério, entendem a importância. Pastor, mas aqui nessa igreja é uma novidade? Não, não é novidade. A nossa igreja, irmãos, ela nasceu dentro de uma célula, tá? Há 20 e poucos anos atrás, a nossa igreja reunia-se, tá, na rua Eduardo Shelders, eu não sei o número certo, na casa da irmã Mary, do falecido pastor Saulo Luiz, embaixo de uma garagem, reunia-se lá 5, 6 pessoas. Ali começou a igreja batista, antiga igreja batista da Vila Capri, e hoje igreja batista da cidade. Então, a falar sobre célula, sobre grupo pequeno, na nossa igreja, nós não estamos trazendo uma novidade, nós estamos, na verdade, retornando a um movimento que nós já tínhamos com muita força antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, deu aquela esfriada, e agora a gente está dando aquela retomada para avançar ainda mais. Então, não estamos tratando aqui de algo novo. O nosso material aqui é um material que visa nos apontar a alguns direcionamentos sobre a importância desse ministério e algumas diretrizes para nos ajudar a pensar, mas eu já antecipo para você que nós não temos menor dificuldade em fazer ajustes, em adaptar ao nosso contexto, tá? Nós não acreditamos que Deus abençoa métodos, Deus abençoa pessoas, tá? Deus abençoa as pessoas, e Deus vai dar a visão para a nossa igreja, o direcionamento, e se for necessário, é claro, nós vamos fazer aqui as devidas correções. Na aula 1, gente, nós trabalhamos sobre a vida com Deus como base do ministério. Tudo começa na sua vida com Deus. Não adianta, irmãos, termos toda a estrutura desse ministério na ponta da língua, saber falar, saber discorrer sobre o tema, mas não ter vida com Deus. O grande desafio
de 2026 será para todos nós, seja você líder de célula, seja você líder em treinamento, seja você anfitrião, seja você um membro de uma célula, é você desenvolver a sua vida com Deus. Por isso, a importância do devocional, porque o devocional é um apontamento diário para você. Por exemplo, eu não começo o meu dia sem antes fazer primeiro o meu devocional. Eu não me permito olhar uma mensagem no WhatsApp quando começo o meu dia, sem antes fazer o meu momento devocional. Por quê? Porque se Deus, sabe, nós estudamos isso, se eu devo buscar Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas me serão acrescentadas, quem gostaria, gente, que todas as outras coisas fossem acrescentadas na sua vida? Levanta a mão. Amém? Então obedeça o que está na Bíblia, busque a Deus em primeiro lugar. E eu entendi que para mim, a primeira coisa no meu dia deve ser eu ter o meu momento com Deus. Então o que eu faço? Eu vou lá, eu estava comentando com alguém, não sei quem foi que me perguntou, não sei se foi o Cláudio, se foi o Tidinho, um atendimento desse, que perguntou assim: pastor, esse material aqui, você já deu uma olhada para ver? Não, está fechado, irmão. Eu só abro o devocional no dia, eu nunca antecipo, sabe, porque eu entendo que é uma palavra rema, uma palavra fresca de Deus para aquele dia. Então o que eu faço? Eu vou no dia 1º de janeiro de 2026, eu vou ler o primeiro devocional. Do lado está o 2, eu não leio, sabe, eu não fico curioso não, porque é um maná para o dia seguinte, e se você comer o maná do dia seguinte, vai dar ruim, irmão. Então eu faço isso, eu leio o meu devocional, faço a minha leitura bíblica, tá? Se você ler, por exemplo, 3 capítulos da Bíblia por dia, no final do ano, você vai ter lido a Bíblia toda uma vez. Eu não sei se você conseguiu concluir as suas leituras, né? A sua leitura ou leituras da Bíblia, mas é por isso que muita gente não lê. Por quê? Não lê a Bíblia toda porque não tem dinâmica de gerenciar a sua leitura. Comece o seu dia, leia o devocional, 3 capítulos da Bíblia, uma palavra de oração, um momento de oração. Irmão, vou falar para você de coração, em 15, 20 minutos você faz isso. Ah, não tenho tempo. Irmão, se você não tem tempo, 20 minutos para dar para Deus de manhã, eu quero dizer que a sua vida está muito ruim. Peguei pesado? Não, está muito ruim, porque você fica meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, a média hoje do brasileiro jovem é 4 horas e meia conectado em rede social, fazendo sabe o quê? Droga nenhuma, nada que presta, nada que edifica, nada que acrescenta. Nós somos o povo que perde mais tempo com futilidade na internet no mundo. Vai na China, para você ver se eles permitem ficar esse bando de baboseira que a gente fica vendo no TikTok, no Instagram. Não permite. Tem lá conteúdo educativo, conteúdo de formação, conteúdo de capacitação, aí você vai encontrar. Então, irmão, se você não tem 20 minutos para começar seu dia com Deus, você está muito ruim. Aí você tem que vir marcar aqui um culto de libertação para você, né? Pegar os irmãos aí, orar você com a mão na cabeça, ungir você com óleo de peroba, porque tem que ter muita cara de pau, né? Só óleo de peroba nesse caso. Você está entendendo? Então a ideia é essa. Então por que eu estou falando que tudo começa na sua vida com Deus? Porque você precisa priorizar Deus na sua vida. Então a essência da dinâmica das células começa através de uma pessoa que entende a importância de começar o seu dia fazendo o seu tempo devocional com Deus. Tudo começa aí. Se você está bem com isso, glória a Deus. Se você é um líder de célula e não consegue fazer o seu devocional todos os dias, você está precisando fazer uma correção de percurso na sua caminhada, porque você está sem alimento para alimentar os outros. Como é que você vai alimentar o outro se você não está se alimentando espiritualmente? Então coloca isso como uma prioridade na sua vida espiritual. E nós falamos isso na primeira lição, sobre a importância do seu momento a sós com Deus, a importância de desenvolver uma sensibilidade espiritual, ouvir a voz de Deus, parar para orar, irmãos. A oração precisa fazer parte da sua vida, você precisa aprender a orar, nós precisamos aprender a orar, irmãos, essa é a verdade, precisamos aprender a orar, tá? E servir a Deus, nos envolvermos na obra do Senhor. Então tudo isso são maneiras que você tem de desenvolver a sua vida espiritual. Na aula 1, nós aprendemos
que liderar sem presença de Deus, irmãos, é apenas conduzir atividades. Liderar com Deus é conduzir vida, tá? Se você é aquele que lidera, tá? Sem a presença, sem ouvir a voz de Deus, sem buscar um direcionamento de Deus, você está somente engajado em mais uma atividade da igreja. Você está fazendo atividade da igreja, cumprindo uma tabela, mas não está conduzindo pessoas ao encontro verdadeiro com Jesus. E o nosso objetivo é que você possa transbordar daquilo que você recebeu. E você recebeu mais de Deus, então o seu cálice transborda e você acaba tocando pessoas que estão ao seu redor. Amém? Então, primeira lição que eu quero deixar para você: desenvolva a sua vida com Deus. Amém, gente? Faça isso em 2026, coloca como um propósito para a sua vida, lá na sua tabelinha de resoluções para o ano novo, naquela listinha que você faz, sabe, dizendo assim: em 2026 eu vou juntar dinheiro, eu vou comprar uma casa, eu vou fazer uma viagem. Esquece isso, bota em primeiro lugar, minha vida devocional com Deus. Segundo lugar, você coloca emagrecer 10 quilos, só depois. Mas primeiro lugar é a sua vida devocional com Deus. É muito mais importante do que você emagrecer 10 quilos, amém ou não amém, gente? Pode anota isso aí. Segundo, pode passar aí. A igreja em células, a visão que sustenta, tá? Por que vamos desenvolver essa estratégia? Porque vamos ampliar essa estratégia da igreja em célula. Acho que coloquei um texto aí de Atos, não foi? Coloca por favor para mim. Isso, Atos 5:42. Vamos ler todos juntos esse texto aí, vamos lá, gente? Todos os dias. Todos os dias, no templo e de casa em casa. Esse texto de Atos 5:42, ele fala sobre os primeiros momentos da igreja primitiva, da igreja dos primeiros discípulos. Como que a igreja dos primeiros discípulos trabalhava? No templo e de casa em casa. No templo e de casa em casa. Entende por que nós estamos investindo nessa estratégia, nessa visão de ampliar o nosso trabalho de casa em casa? Porque no templo, irmão, amém, mas a Bíblia fala no templo e de casa em casa, não é só no templo, é no templo e de casa em casa, são as duas coisas. Nós queremos, irmãos, na verdade, desenvolver, como se fossem duas asas, as duas asas de um avião, sabe? Elas precisam ser iguais, elas têm a mesma função, gerar a aerodinâmica necessária para que a aeronave decole. Então, eu coloquei, isso aí, coloquei, né? No templo é a celebração, no de casa em casa são as células. Ambas compreendem algo maior, que é a igreja de Jesus. Nós somos a igreja, e como igreja, nós nos reunimos no templo e nas casas. Entenda, você na sua casa é a igreja de Jesus, amém? Você na sua casa tem autoridade espiritual, irmãos, para ver vidas se rendendo aos pés de Jesus, amém? Você na sua casa tem autoridade espiritual, irmãos, para orar, e pessoas serão curadas em nome de Jesus. Não podemos, irmãos, ficar esperando. Já pensou? Terça-feira é a reunião da sua célula, alguém chega e fala assim: olha, eu estou muito aflito, eu descobri que estou com uma enfermidade grave, orem por mim. Aí você fala assim: sim, nós vamos orar, domingo na igreja a gente vai orar. Não, para tudo, irmão, para tudo, e ora naquele momento em nome de Jesus. E olha, eu acredito que Deus pode ouvir e curar na hora. Quem acredita nisso, gente? Na hora Deus faz. Eu acredito, nosso Deus é Deus de milagre, irmão. Então, irmãos, entenda, são duas asas de uma mesma coisa, compreendem a mesma coisa. O que vai fazer a igreja decolar, o que vai fazer a igreja alcançar altos voos, é justamente o equilíbrio entre o templo e casa em casa. Celebração e células são muito importantes para que a igreja avance. Foi assim que os primeiros discípulos de Jesus trabalharam. Está na palavra, não estamos inventando nada, estamos apenas resgatando aquilo que a Bíblia já determinou para nós. Então a célula é a igreja, gente. A célula é a própria igreja reunida. A célula, ela tem esse propósito de evangelização, de cuidado, de multiplicação. Cada pessoa, cada membro da igreja é convidado, é chamado
a exercer o seu sacerdócio, a exercer o seu ministério. Todos são chamados a servir. Irmãos, todos vocês são chamados ao serviço. Todos nós podemos servir na casa do Senhor, amém? A missão da célula é a mesma missão da igreja. Pode passar aí, ó. Transformar vidas em discípulos verdadeiros e frutíferos de Jesus, que impactam suas famílias e o mundo ao seu redor. Essa é a missão da igreja, e também a missão de cada célula. Cada célula precisa estar comprometida e engajada em transformar pessoas em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus, para que as pessoas sejam discípulos de Jesus. Não é discípulo do pastor, não é discípulo da igreja batista, não é discípulo de uma denominação, é discípulo de Jesus. Esse é o nosso foco, irmãos. A nossa visão é essa. Para quê? Para que ele cause impacto no seu primeiro campo missionário. Qual é o nosso primeiro campo missionário, gente? É a nossa família. E depois sim, até os confins da terra. Eu creio nessa promessa da palavra de Deus para nós. Então falamos sobre isso no nosso segunda aula do material A Grande Missão. Na terceira aula, falamos sobre a reunião da célula, como funciona e por quê, como a nossa célula vai funcionar, qual estrutura nós vamos trabalhar, tá? E nós entendemos que a reunião da célula, o encontro da célula nas casas, ela tem uma função dupla, que nós vamos ter que equilibrar. Bota para mim aí, vai passando aí, tá? A reunião semanal tem um propósito duplo. Primeiro propósito, nós queremos atrair a presença de Deus, amém, gente? A sua casa precisa ser um ambiente de milagres, a sua casa precisa ser um ambiente de salvação, a sua casa pode ser um verdadeiro campo missionário. E segundo lugar, acolher as pessoas. É igual uma balança, nós queremos equilibrar isso. Não adianta, irmãos, na balança ter só presença de Deus. Nossa, aqui na minha célula é uma glória, uma nuvem da Shekinah caiu aqui, ó. Foi nada, é o vizinho que botou fogo ali do lado. Araruama tem muito isso, né? Aí tá lá, olha, é presença. Aí sai dali, ninguém acompanha ninguém, ninguém ora por ninguém, ninguém dá importância a ninguém. Se alguém falta, está doente, não está vindo na igreja, ninguém nota a falta, nota a presença dela. Aí não adianta, irmão. Sabe como? Nós queremos equilibrar as duas coisas. Queremos que a sua célula seja um ambiente onde Deus possa agir com poder e glória, mas também as pessoas se sintam acolhidas, amadas. Por quê? Porque este é um dado importante de nós observarmos. As nossas igrejas hoje, irmãos, não tem dificuldade em receber pessoas, vem muita gente para cá, mas é igual uma rodoviária. A pessoa entra, está ali, movimentou e sai. Não permanece. Por que não permanece? Porque não foi acolhido. E nós queremos ser uma igreja que acolha bem as pessoas. As pessoas vão entrar por aqui, vão ser abraçadas, vão ser acolhidas, vão ser amadas, se sentirão valorizadas. Isso é importante porque você gosta de ser valorizado. Por que você acha que o seu semelhante não gostaria também de receber esse carinho, esse acolhimento, esse sentimento de pertencimento? Todos nós gostamos disso. Então nós vamos fazer isso de maneira intencional. Nós vamos promover isso na vida da igreja através das nossas células, tá? Então já coloca aí na sua cabeça aí, ó, preciso que a minha célula seja esse ambiente de acolhimento para as pessoas. Pode passar o próximo slide? A reunião é o momento de colher o que o líder plantou durante a semana. Então a reunião que acontece durante a semana, ela é apenas um momento onde o líder vai colher o que ele semeou durante toda a semana. Ué, mas semeou como assim? Se a reunião é na terça ou é na quinta? É porque a célula não se resume apenas ao encontro que acontece. A célula começa no domingo à noite. Quando você veio para a celebração, olhou ao redor, cadê fulano? Não está aqui. Aí chegou a noite, voltou para o culto da noite, ele não veio também. Aí você imediatamente pega o telefone e manda mensagem: fulano, está tudo bem? O que está acontecendo? Você está doente? Você está precisando de alguma ajuda? Estou precisando, poxa, estou aqui, né? Infelizmente sofri um acidente, ou passei mal, né? Ou estou chateado, briguei com a minha esposa. Poxa, eu posso orar por você? Você já começa a abençoar a vida da pessoa. Gente, já pensou que coisa gostosa? Você, segunda-feira, recebeu uma mensagem de alguém que
que notou a sua falta aqui na igreja? Poxa, você fez tanta falta lá domingo, eu olhei lá, não te achei. Poxa, senti a sua falta aqui, vamos tomar um café juntos? Sabe, quero marcar um café para a gente conversar. Gente, nós precisamos de pessoas. O mundo hoje está tão louco, o mundo hoje está tão deturpado. E para você ver como que as pessoas precisam de pessoas, você sabe o que está disparado, sabe, vendendo na China? Agora, falando de China, porque a China está no top, né, hoje a tecnologia. Eles estão vendendo robô humanoide. É igual uma pessoa. Para você ver como que a pessoa, como que relacionamentos são tão necessários que as pessoas estão tão solitárias, que elas estão criando boneco com inteligência artificial para suprir o que só um ser humano de verdade pode suprir para o outro. Não tenha dúvida disso, nós precisamos de pessoas, nós precisamos de relacionamentos, nós precisamos de bons amigos ao nosso lado. E aí, na célula, você tem um ambiente para isso. Ah, pastor, mas na igreja também dá. Irmão, até dá, mas não do jeito que eu queria. Aqui na igreja é tudo corrido, você entende? Deu 9 horas, a gente chega aqui, às 9h30 tem um café. Quer dizer, 9 horas, 9h30 já acabou o café. Aí tem que entrar, aí tem que começar. Eu estou pregando aqui, mas eu estou olhando o relógio lá, porque eu sei que 11 horas tem que acabar. Não, pastor, pode continuar. Hoje nós estamos todos aqui, bem alimentados, tomamos o café, vamos fazer esticar. Eu não posso, porque tem as crianças que estão lá no Cidade Kids, e lá também termina 11 horas. Aí a tia lá faz o quê com aquelas 300 crianças lá, tudo com como é que fala? Hiperatividade? Tudo hiperativa, correndo, quebrando tudo, come o lanche todo. Você faz o quê? Não tem o que fazer, irmão. Então, a gente tem limitações de tempo, limitação de horário. Não dá, irmãos. Na célula, você tem esse ambiente que dá para sentar, dá para conversar, dá para olhar no olho da pessoa, dá para dar atenção àquela pessoa, e é por isso que a gente está trabalhando dessa forma, irmãos, tá bom? Então, valorize isso, tá? Coloque como um projeto para a sua vida em 2026, está integrado em uma célula da nossa igreja, muita coisa boa vai acontecer através das nossas células, tá? As ações da nossa igreja serão verbalizadas através das células, é importante que você participe, tá bom? Pode passar o próximo aí. A importância das metas foi a nossa quarta aula. A nossa quarta aula falamos sobre a importância de termos metas. Gente, ter uma meta é entender a importância de fazer avaliações. É importante se avaliar. É importante saber para onde estamos indo. Pode passar o próximo slide, por favor. Tá? Não queremos fazer aqui, esse aqui é um embate que tem hoje, né? A numerolatria, é gente que adora os números, sabe? Não, porque a minha igreja tem 1000 membros, tem tantas células. Nós não queremos praticar a numerolatria, mas também não queremos ter numerofobia, ter medo de falar sobre números. Os números são importantes. Pastor, eu não gosto de ficar falando número para cá, não. Nós precisamos, irmãos. Tem coisa. Sabe por que servem os números? Eu vou falar para você. Os números servem para indicar muita coisa que precisa ser acompanhada. Os números servem para indicar a saúde do corpo. Por exemplo, pode passar o próximo. Como você sabe que a pessoa está com febre? Como você sabe que a pessoa está com febre? Você pega um termômetro, coloca lá no bracinho da pessoa, aí você espera. Aí você vai ver. Se bater 37, 37,5, decide aí, gente, que é 37 ou 37,5? 37,5, você sabe que tem que ficar alerta. Alguma coisa está errada. Se deu 39, vamos deixar a profissional falar. Fala aí, 39 é febre? É febre. Aí você tem que fazer o quê? Tem que ver o medicamento, tem que acompanhar, tem que levar para um hospital. Os números são importantes ou não são importantes? Você faz o exame de sangue. Eu fiz o exame de sangue recente, mandei lá para a doutora Ana. Aí ela pegou lá, viu números, um monte de número. Pastor, esse número aqui 120 não está bom não, tem que ser 135.
esse tal aqui, para lá, ele fala, esse aqui tem que ser menos, esse aqui tem que ser mais. Jesus é muito número para cá, mas indicam a saúde de um organismo. Entenda, os números na igreja são tão importantes que na Bíblia tem até um livro chamado Números. Já leu ele já? É um livro ótimo de ler. Se você quer começar ano que vem leitura bíblia, começa lendo Números. Não dou 2 dias para você desistir. Aí, veja só como que é importante. Então você precisa dos números, pode passar. Tá? Crescimento, irmãos, não é acidente, é resultado de fé, ação e planejamento. Então, precisamos, irmãos, sim, medir a temperatura da igreja. Precisamos acompanhar alguns dados. Termos, para mim, tá? Chegar domingo à noite e você encontrar, como nós encontramos domingo passado, a igreja lotada aqui, para mim, isso não representa muita coisa. Não, pastor, você precisa ficar feliz. Não representa muita coisa para mim, tá? Existem muitos templos lotados, mas sem propósito, sem uma missão. Lotar templo, irmão, é fácil. Lotar um templo é fácil, sabe? Difícil é você esvaziá-lo com um propósito, para cumprir a missão, cumprir o chamado de Jesus. E o nosso objetivo como igreja não é buscar a qualquer custo templos lotados. Nós queremos sim, invadir esse mundo com discípulos de Jesus, que vão botar fogo nesse mundo com o amor de Deus, vão ganhar pessoas para Jesus, vão militar contra as portas do inferno, e elas não prevalecerão contra a igreja de Jesus. É para isso que nós queremos ser igreja, amém? Chegar aqui, irmão, lotar a igreja é fácil, irmão. Quer ver? Pega o pior dia da semana que você quiser aí, um dia mais ruim que tiver, segunda-feira, chovendo e frio, em Araruama. Eu vou botar aqui no altar da igreja cantando Aline Barros, pregando Cláudio Duarte. Qual a chance da igreja ficar vazia? Nenhuma. Agora marca segunda-feira, 2 da tarde, lá no lixão, para nós pregarmos a Jesus e falarmos do amor de Deus, que pode libertar o ser humano e levá-lo para a glória eterna. Vamos ver, qual a chance de lotar? Então, é esse tipo de igreja, o outro, que nós queremos ser. Respeito quem busca o outro, mas nós queremos ser uma igreja que cumpre a missão, queremos ser uma igreja que abençoa a cidade e as nações. Quem está comigo aqui, gente? Amém? Posso continuar falando ou você já está pensando em mudar de igreja? Posso continuar falando? Amém? Essa é a nossa visão, irmão. Essa é a nossa visão. Tá? Não, pastor, eu gosto da... né? Não, desculpa, irmão, aqui não vai dar, não. Pode passar aí, passa a minha. A multiplicação da célula foi a 5ª aula que nós trouxemos para você. Por quê, gente? Porque a multiplicação é um princípio bíblico. A multiplicação é um princípio bíblico. Igreja não é apenas uma organização. A igreja é um organismo vivo. A igreja é o próprio corpo de Cristo. E como corpo vivo de Cristo, e igreja são as pessoas, amém? Não são as paredes que é a igreja não é a parede. Eles somos nós. Se isso aqui cair, irmão, isso aconteceu, não sei se foi um país desse africano que está em perseguição muito forte, que os radicais entraram lá, não radical nosso não, radical islâmico, entraram, destruíram a igreja toda, queimaram tudo, irmão, tudo queimado, sem som, sem cadeira, a igreja cheia, todo mundo lá, adorando a Deus no gogó, irmão, sem microfone, sem violão. Por quê? Porque a igreja não são as paredes, a igreja são as pessoas, nós somos a igreja de Jesus. Então, enquanto igreja, nós somos um organismo, e todo organismo saudável reproduz, e nós queremos ser uma igreja saudável, nós queremos reproduzir, nós queremos multiplicar. Por que queremos multiplicar? Para ter maior alcance, irmãos, maior alcance evangelístico, pastorear de maneira mais eficaz, promover saúde espiritual e obediência à grande comissão que Jesus deixou para nós, tá? Pode passar, por favor? E aqui, gente, eu vou ter aqui um top secret, né? Para compartilhar um negócio com vocês muito importante. Quando eu falo sobre célula, quando eu estou falando sobre modelos, o pastor está seguindo o modelo tal agora. Irmão, eu não estou seguindo o modelo de ninguém, tá? Eu acho que a gente tem que fazer igual o apóstolo Paulo, observar tudo, retende o que for bom, amém? Essa semana eu fui fazer uma mentoria em outra igreja,
outra igreja. Ouvi uma outra ideia. Peguei o que era bom. O que eu não gostei, deixa para lá. Mas há uns anos atrás, alguns anos atrás, eu tive um sonho. Eu acredito muito que Deus fala através de sonho, irmão. Você acredita também? Só que na Bíblia tem um texto de Joel que fala que os velhos terão sonhos. Eu só não entendi por que foi sonho comigo. Essa parte eu não entendi. Mas o texto fala, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Eu pensei que era para ter visão, não sonho. Mas, irmão, eu acredito muito nesse negócio de sonho. Deus fala, nem todo sonho é Deus falando, amém, irmão? Nem todo sonho é Deus falando. Mas Deus fala através dos sonhos. Irmãos, eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus falou comigo o que eu deveria fazer com o ministério de célula da nossa igreja. Olha que loucura. Ele me deu uma estratégia que eu compartilhei na igreja toda. Eu acho que umas 4 ou 5 pessoas só. E não vou falar para vocês agora não. Só estou adiantando, para deixar você com a pulga atrás da orelha. Mas assim, algo que não vi em nenhum lugar. Já conheço o modelo do pastor Carlito, São José dos Campos. Conheço o modelo do pastor Paulo Mazzoni, BH. Conheço o modelo de um monte de igreja. Igreja do pastor lá de Fortaleza. Conheço um monte de modelo, não tem problema. Mas essa estratégia que Deus deu é algo que eu nunca vi em lugar nenhum, irmãos. Lugar nenhum. E você vai ser inteirado disso ano que vem. Nós pretendemos fazer aqui essa estratégia que vai ser a coisa inovadora, irmãos. Inovadora. E eu acho que Deus está guiando a igreja, irmãos, para um momento, sabe? Deus está preparando a igreja para um novo momento. E isso a gente tem que desenvolver na nossa família espiritual através da igreja. Pode passar o próximo. A multiplicação de líderes foi a nossa 6ª aula, tá? 6ª aula falamos sobre a multiplicação da nossa liderança. Irmãos, se nós não tivermos uma dinâmica que promova um ambiente, crie um ambiente onde novos líderes surjam na igreja, essa estratégia não vai funcionar. Ah, pastor, mas eu não quero ser líder. É claro que você tem que ser líder, irmão. Quem não é líder acaba sendo governado. O que eu quero dizer com um líder? Alguém que pelo menos se autogoverna. Alguém que pelo menos se lidere. Ah, pastor, não tem habilidade para liderar outros, mas você precisa dominar-se a si mesmo. É o que está na Bíblia. Então você foi chamado à liderança, sim. A liderar a sua vida em primeiro lugar, amém? Liderar a sua família, amém? Tem que liderar a sua família, liderar seus filhos. Irmão, cai na bobeira de não liderar seus filhos nesse mundo de hoje. Acho que uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, você ainda podia brincar com a sorte. Mas hoje, brinca com a sorte de não liderar seus filhos espiritualmente. Não, eu não vou liderar meus filhos espiritualmente, não. Eles têm autonomia para decidir o que quiser. Brinca. Para você ver o que vai dar. Depois chora. Líderes, isso é liderar. É você entender um direcionamento de Deus para você, para sua casa, para sua família. Quer ver uma coisa, irmãos, importante? Você me desculpe falar isso com frequência, mas é um assunto que a gente fica falando e vocês ficam, às vezes eu vejo o povo repetindo o mesmo erro. Ah, pastor, eu não quero ser líder, não quero me importar. Aí você reclama do Brasil. Como é que você pode reclamar do Brasil se você faz parte dele e não quer assumir responsabilidade, se posicionar? Tudo isso tem a ver com célula, porque é a mentalidade que precisa mudar. A mentalidade de alguém que não vai esperar, ela vai ser parte da solução do problema. Amém, gente? Há muito morador de rua no Brasil. Você pode resolver o problema do Brasil? Não. Mas você pode ajudar a resolver de Araruama? Posso. Mas eu não quero. Então, irmão, desculpa. Não importa quem esteja no poder, nada vai mudar. Porque você que está aqui, esse microcosmo, não quer fazer nada, então não vai adiantar. Então nós precisamos de pessoas que realmente desenvolvam a mentalidade, irmãos, de liderança. Pode passar. Olha que texto maravilhoso, gente. Mateus 9, 37 e 38. Vamos ler juntos? Vamos lá. A seara é grande.
Amém? Me ajuda, vamos interpretar esse texto rapidamente? Esse texto está dizendo, irmãos, que nós precisamos orar para Deus dar uma grande colheita espiritual. Esse texto está dizendo, irmãos, que nós precisamos orar para Deus dar uma grande colheita espiritual? Não. O problema é a seara, irmãos. Qual é o problema, irmãos? Nunca foi o problema a seara. O que é a seara? É a colheita. Nunca foi problema, irmãos, vidas se renderem a Jesus como Senhor e Salvador. Talvez, irmãos, nós estejamos orando da forma errada. Ó Deus, faça um avivamento no Brasil, que começa lá em Brasília, balela, orando errado. Nós precisamos, irmãos, entender que nunca foi problema para Deus a seara, colheita de vidas, gente se rendendo a Jesus, não é o problema. O problema é você, trabalhador, colocar a mão no arado e falar assim: eu vou fazer a minha parte, eu vou colher vidas, eu vou ajudar a ganhar mais um para Jesus, eu não vou ficar aqui de braço cruzado. Irmãos, a colheita nunca foi o problema, o desafio sempre foi a escassez de trabalhadores, porque nós queremos, irmãos, ampliar a nossa visão de célula para 2026, porque nós cremos que o problema não é a colheita. Irmãos, eu creio que Deus tem muita gente para nós alcançarmos aqui em Araruama, amém? Deus tem gente para a gente alcançar lá no sertão, na Amazônia, em Mato Grosso, lá no Iraque, a nossa missionária já voltou. Deus tem, irmãos. O problema é gente que fala assim: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, envia-me a mim. Pode passar o próximo, por favor? Sem novos líderes, irmãos, não há novas células, e teremos uma colheita perdida. Eu quero dizer para você que vidas hoje estão perecendo sem Jesus por responsabilidade da omissão da igreja, irmãos. A igreja omissa, a igreja de braço cruzado, a igreja que vem para o culto para assistir um espetáculo, um show, sai satisfeita: ah, que espetáculo, o pastor pregou muito e a irmã cantou demais. Não é para isso que a igreja existe, irmãos. A igreja existe para ser um ambiente que nos empodere, nos capacite a sair daqui e ganhar vidas para Jesus, ganharmos uma pessoa para Jesus, compartilharmos essa semente do Evangelho de Deus, que é a palavra do Senhor, amém? Pode passar o próximo, por favor? Hoje em dia, irmãos, uma média diz que 11% da igreja está envolvido. Numa igreja normal, irmãos, média do Brasil, 11% das pessoas participam, estão ativas nos ministérios, nas células. Irmão, não dá para levar a sério isso, irmãos. Não tem como, gente, a gente trabalhar com um número desse, tá? A nossa igreja, irmãos, é exatamente assim. Nós temos um pouco mais, mas pergunta: pastor, está satisfeito? Não estou satisfeito não, irmão. Não estou satisfeito nem um pouco. O meu desejo, irmãos, é que todos nós estejamos na igreja envolvidos, fazendo o que for, mas se você puder orar por mim, orar pela igreja, é envolvimento. Se você puder estar engajado em um ministério, é envolvimento. Se você puder liderar uma célula, é envolvimento. Liderando um ministério, é envolvimento. Participando de um projeto missionário, é envolvimento. Irmãos, precisamos superar essa triste realidade das igrejas batistas no Brasil hoje. 11%, irmão, não tem como. Você fala que a igreja quer alcançar as cidades, as nações, com 11% de pessoas participando e todo o restante sentado recebendo. Não é o que nós desejamos, por isso nós precisamos de multiplicação de líderes. Pode passar o próximo, por favor? Essa é a realidade, irmãos. Campo Grande, poucos trabalhadores, colheita comprometida. Mas nós podemos mudar isso, não podemos? Passa o próximo, por favor. Irmão, vamos encher de trabalhador. Vamos botar trabalhador. Muitos trabalhadores. Quando você... Volta o slide anterior. Mais uma vez, por favor. Olha só. Poucos trabalhadores. São poucos que tem que fazer muito. Para colher esse campo aí, irmão, cada um vai ter que carregar um fardo gigante. Agora bota o próximo. Irmãos, com muito trabalhador, cada um vai pegar só um feixe. Cada um vai pegar um feixe. Ao invés de você falar assim: lá, pastor Leonardo, ele é bom lá, está pastoreando 1000 pessoas. Irmão, honestamente, eu comecei essa igreja com 5 pessoas, já estou no lucro.
Eu já estou no lucro. Mas o meu objetivo, sabe qual é? É pastorear bem, irmãos, a minha célula. Eu pegar a minha célula, o meu feixe. Eu vou pegar o meu feixe aqui, ó. E você vai pegar o seu. Cada um vai pegar o seu feixezinho, sabe? Eu não vou pegar mais do que você, nem você vai pegar mais do que eu. Cada um cumprindo a sua missão. A gente consegue, irmão, zerar esse campo aqui em nome de Jesus. Amém? A Araruama inteira vai ser salva em nome de Jesus, amém? Aí vai ter mais trabalhador, a gente vai pegar e mandar um ônibus lá para Lapa, pastor Ximenes. Está precisando lá na Lapa? Pastor Ximenes, aí fica de pé, Genilda Ximenes. Aí, são pastores aqui, queridos nossos, era da nossa igreja, né? Era não, são da nossa igreja. Foram parte, né, da nossa, lá atrás. Foi o Ximenes, irmãos, que começou o nosso projeto lá em Monte Belo. Quantos anos atrás? Lembra? 2010? Então são 15 anos atrás. Amém, né? Obrigado por você estar presente aqui, tá? Obrigado. Hoje está pastoreando a igreja Batista da Lapa, não é isso? Da Lapa, lugar legal, irmãos. Lugar legal do Rio de Janeiro é Lapa. Amém? Só tranquilidade. É a igreja que não tem problema ali, irmão. Você vai lá para ser voluntário lá. Um pessoal nosso foi lá, né? Irmão, que desafio, irmão. Que desafio, sabe? Ali o ambiente, né, de prostituição, morador de rua, tráfico de drogas. Está lá plantado lá, irmão, trabalhando lá. E a igreja vai prosperar em nome de Jesus. Em breve, vocês vão ver os arcos da Lapa totalmente transformados em nome de Jesus, porque tem igreja trabalhando. Então, alotamos aqui, enchemos, vamos pegar um ônibus, irmão, vamos mandar lá para Lapa, vamos mandar para o Mato Grosso, vamos mandar para o Sertão, e vamos mandar, em janeiro estamos mandando, tá? Vamos mandar para esse Brasil todo. Por quê? Porque cada um está fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu pouquinho. Pode passar, por favor? E último, os inimigos de uma célula vitoriosa. Foi a última aula que nós trouxemos para vocês. Os inimigos de uma célula vitoriosa. Irmãos, não tenham dúvidas do que eu vou falar para você agora. Não tenha dúvida. O que nós estamos mexendo é num vespeiro. Eu vou dar um alerta para você, para chegar em 2026, você não falar assim, pastor, não sabia. Se prepare. Nós estamos mexendo num vespeiro, irmão. O nosso adversário, a Bíblia fala que o inimigo, o nosso adversário, ele fica ao nosso derredor, bramando como leão, irmãos, procurando quem possa tragar. Irmãos, eu acredito que a igreja, a nossa igreja, apontando para essa direção, como nós estamos apontando, irmão, o diabo vai vir furioso, irmãos, e que ele venha, em nome de Jesus, que ele venha, porque ele vai cair por terra em nome de Jesus. Sabe por quê, irmão? Infelizmente, irmãos, ou felizmente, na vida cristã, você não tem esse jogo de cintura que você tem na sua vida secular. A vida cristã, irmãos, é sim ou não. A vida com Deus, irmãos, ou é o caminho estreito ou é o caminho largo. A vida com Deus é o seguinte, ou você vive para agradar a Deus, ou me perdoa, você está agradando o diabo. Não, pastor, eu estou aqui sentadinho no meu banquinho, quietinho, não incomodo ninguém. Eu estou aqui, ó, meio do caminho, sabe, entre Deus e o mundo. Aquele crente Raimundo está se enganando, irmãos. O diabo está aplaudindo a sua atitude. Tudo que ele quer é que você permaneça sentadinho, confortável, olhando para o céu, esperando Jesus voltar. Quem sabe até no relógio assim, Jesus está demorando, vem logo. Mas sem fazer, sem utilizar o que Deus derramou sobre você. Deus derramou sobre você uma unção poderosa, irmão. Sabe por que eu falo isso? Porque quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, olha que coisa forte, gente, Atos 1, versículo 8, recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não tinha Espírito Santo ainda, chegou agora, ele derramou o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, a primeira manifestação visível de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo no seu coração, não é se ela vê anjo, fala em novas línguas, profetiza, nada disso, também faz parte, é o dom espiritual, mas a manifestação visível ela se torna testemunha de Jesus. Onde ela está?
ela começa a falar de Jesus, ela proclama o nome de Jesus, ela fala para os outros daquilo que ela viu, daquilo que ela sentiu, da obra que Jesus fez no seu coração. E por isso, irmãos, eu quero dizer para você, existe uma unção poderosa sobre você. E que pena que tem tanta gente que está escondendo, que está enterrando o talento. Tem tanta gente que poderia estar servindo o reino, irmãos. Não é falando de exegese, falando de cristologia, de escatologia. Não. É falando assim, olha, eu não sei nada disso que o pastor falou, nem sei o que é isso. Eu só vou falar o que Jesus fez na minha vida. Na minha vida, Jesus mudou a minha vida. Aí você dá o seu testemunho. É isso que nós queremos, irmãos. Se você tornar a sua reunião de célula uma aula, sabe, eu vou falar assim, não, peraí, então eu vou te tirar da liderança da célula, eu vou te colocar como líder de EBD, que é ali que a gente precisa de professores, acadêmicos, catedráticos. A célula é ambiente de testemunhas de Jesus, não é testemunho de Jeová não, irmão, é testemunho de Jesus, para falar o que Jesus fez na sua vida, você está entendendo? Então, fiquem atentos, irmãos, o nosso inimigo está à espreita, irmãos, está à espreita, ele anda ao derredor, e eu tenho total clareza espiritual para falar isso para você. Eu não estou esperando 2026 de águas tranquilas e pasto verdejante sem problema, irmãos, haverão pastos verdejantes, águas tranquilas, mas teremos ao nosso derredor um lobo que vem com fúria sobre nós. Por isso eu estou alertando de agora, fiquem atentos, porque você vai falar para mim assim, pastor, eu vou montar na minha casa uma célula, aí você fala para mim isso hoje, chegar domingo que vem e fala assim, pastor, eu estou pensando novamente, porque só foi eu falar isso, começou a acontecer um monte de problema, já estou te alertando, aquele que bota a mão no arado, irmão, olha para trás, não é digno do reino de Deus, fica atento, porque nós estamos comprando uma briga muito séria. Os inimigos de uma célula, irmãos, em primeiro lugar, é o adversário. Como ele faz isso? A lição 7 eu falei inúmeras maneiras que ele pode fazer. Clericalismo, tradicionalismo, sabe? Não, mas aqui nunca foi feito assim. Muita coisa, irmão. Medo, insubmissão. Eu já vi gente falar assim para mim, irmão. Porque não falou para mim não, porque não teve coragem de falar, mas falou para outro. E o outro falou para mim, fofocou. Bem feito. Pastor fulano disse que não vai fazer assim não. Insubmisso. A Bíblia trata a rebeldia como pecado de feitiçaria, irmão. Irmãos, nós vamos trabalhar juntos, com uma igreja, uma família. A gente vai trabalhar junto, mesma visão, todo mundo alinhado no mesmo propósito, é a mesma direção. Não, mas eu não corro. Então não é célula da nossa igreja, irmão. Me perdoe, tá? Não é célula da nossa igreja, não vamos considerar célula da nossa igreja, tem que caminhar alinhado com a gente. Todo mundo alinhado. Já pensou, irmãos? Chega lá, o time de futebol, não vou falar Flamengo, que já está chato, já está sem graça falar Flamengo, né? Mas chega lá, o time de futebol, cada um faz o que quer. Já pensou? O atacante fala assim, não, eu vou fazer o gol hoje. O goleiro fala assim, não, eu vou fazer o gol. Não dá, não vai dar certo. Eles seguem um projeto, eles seguem um plano, sabe? Um toca a bola para o outro, toca a bola para o outro, toca a bola para o outro, para aquele lá da frente fazer o gol. E quando ele faz o gol, todo mundo comemora. É isso que a gente vai fazer aqui, sabe? Todo mundo no mesmo propósito, na mesma direção, na mesma visão, no mesmo alinhamento espiritual. Nós estamos, gente, terminando. Pode passar o próximo slide aí, por favor? Sim. Aí nós estamos hoje, então, irmãos, encerrando esse ciclo 1 do nosso conteúdo, que compreendeu da aula 1 à aula 7. E retornamos no dia 1º de março, com o ciclo 2, e vamos da aula 8 à aula 14, finalizando esse conteúdo. Se você ainda não tem esse material, tá, nos procure, eu posso providenciar para você gratuitamente a cópia digital, tá, sem custo algum, tá, e participa com a gente. Eu acredito, irmãos, que Deus tem coisa muito boa para nós em 2026, amém?